mesa, eu queria que primeiro vocês se apresentassem, porque eu coloquei uma pré-visão de vocês, pelo que eu conheço, mas eu gostaria que as pessoas conhecessem vocês pelas palavras de vocês, né? Então, acho que a gente pode começar pela ordemzinha que está aqui. A Nath, depois a Nerissa, depois o Vainer. Podemos? Então, Nath, se apresenta, fala sobre o seu trabalho, como você está presente na internet. E é isso. Boa noite para quem é de boa noite. Todos me ouvem bem? Uhum. Ah, maravilha. Eu sou Natália Zanoni, sou mestra do baralho de Dona Rosa Caveiros de Dizeres da Calunga, canalizado pela maravilhosa Vanessa Ribeiro, que fez a participação triunfante ontem. Sou cartomante de baralho cigano também, sou cartomante de tarô também. Dou aula, ministro curso sobre o baralho da Dona Rosa Caveira, sou macumbeira há 17 anos e mãe pequena de Umbanda há quase 10. Estou presente nas redes um pouco mais conhecidas, né? Aqui no YouTube, perdão, TikTok, no Instagram, e como Exu, sempre me movimentando, tentando me adaptar e aprender também. Agora, a Nerissa, e só um adendo, eu sou muito fã da Nerissa, que eu acompanho o trabalho dela há muito tempo, e foi um pouquinho especial o convite dela, porque aconteceu no momento que estava assim, a gente estava já, eu e o Alex, a gente já tinha parado de trabalhar, e eu abri a Twitch, que é uma plataforma que eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma plataforma de streaming de jogos, de lifestyle, de um monte de coisa. E aí eu estava na cama, passando lá, e eu sigo a Nerissa, e um dia ela estava fazendo uma live com cartas abertas, com tarô, e com todo o misticismo e a bruxaria que ela traz, eu fiquei, gente, peraí, calma aí, a Twitch, é o YouTube, eu estou no TikTok, aí meu Deus, é a Nerissa e ela está fazendo isso na Twitch, e eu nunca tinha visto ninguém fazer isso, e aí, quando pintou essa mesa, a pessoa que eu gostaria de trazer, porque é o que eu vejo que está fazendo isso lá, e eu não vi ninguém até agora trazer isso para essa plataforma, é a Nerissa. Então, desculpa esse momento, mas se apresenta para o pessoal, Nerissa, por favor. Tá dando para me ouvir direitinho? Esse microfone, às vezes... Bom, eu sou a Nerissa. Primeiro, obrigada, poxa, eu fico muito feliz, muito honrada de ter esse prestígio. Às vezes a gente joga, acho que a gente trabalha com internet, a gente joga as coisas para o universo sem querer pensar muito no retorno que isso vai dar. Eu, pelo menos, aprendi a fazer isso trabalhando com isso, para a gente não se frustrar, porque você nunca sabe. Às vezes eu fiz um vídeo assim, me trocando 1 milhão de views, aí eu fiz todo um negócio elaborado, não passou nem de 30, então eu aprendi a só jogar as coisas pro universo. Então, primeiro, muito honrada de ter esse convite, desse trabalho na Twitch, ter me trazido até aqui, né? Bom, eu sou Nerissa, eu trabalho com internet há muitos anos já, mas minha família sempre foi muito espiritualista. Eu aprendi a jogar baralho muito novinha, com 12, 13 anos. Já estava virando o Lenormand cigano, né? Para mim, que eu vou descobrir que era Lenormand já não há muito tempo. Porque eu aprendi com a minha avó que era baralho cigano, né? A gente vai aprendendo a parte teórica depois. Eu tô na bruxaria há muitos anos também. E há 2 anos eu me iniciei no candomblé de Nação Queto. Eu sou da Fonitinha de Oxum. Eu fui da Umbanda aí acho que 11 anos também. Também entrei novinha, foi tudo muito junto. E hoje em dia acho que eu tomo muito uma soberania agora da minha espiritualidade junto com o Oxum, do que eu vou ditar daqui para frente, porque agora é tudo muito diferente, né? Eu tenho criado conteúdo e trazido aí para a internet um pouco mais da bruxaria mais ancestral, mais visceral, sem muito essa purpurina e essa firula que tem tomado ultimamente a bruxaria na internet, né? E o tarô na Twitch surgiu porque eu sigo uma criadora chamada Rosiology, é uma criadora no YouTube, e eu achava muito fascinante toda essa coisa de leitura coletiva. E eu falei, por que não, né? E rendeu bons frutos. Eu acho que se a audiência ressoa, é porque a gente está fazendo alguma coisa certa. Então, é isso. E agora, apresentar para vocês, que acho que a maioria também já conhece, o prof de vocês, o Wagner, um professor, o Weiner, desculpa, professor incrível, e também um produtor de conteúdo. Eu acompanho no Instagram também
conteúdos super densos e importantes. Se apresenta agora, por favor, Wagner. Olá, tudo bem, Matheus? Boa noite. Olá, Nath, Nerissa, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite, né? Também agradeço a todo mundo que também a gente conversou antes de chegar aqui, então não deixo de fazer também parte dessa noite. Então, muito obrigado, né, Alex, né, a Tato, que indiretamente fez a gente cruzar os nossos caminhos, né, e a Edjane também, então agradeço, né, e estou muito feliz com o convite e os caminhos, né, as encruzilhadas da vida que nos trouxeram até essa noite. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá? E também com Nath aqui, Nerissa, né, Nerissa, né, a gente estava falando a primeira vez, assim, diretamente, e Nath, que a gente, né, se ama, né, então também, muito, muito, muito obrigado. Eu sou Wagner Lira, professor de cartomancia, de tarô, de baralho cigano, e o terceiro projeto da escola foi um baralho que, do dia que eu conheci por Tato Cunha, que também estava, né, aqui, e depois me levou até Sônia, né, eu me apaixonei do dia 1, é um baralho assim, né, eu tive uma relação com o tarô, tive uma relação com o baralho cigano, mas com o baralho da Ana Maria Mulambo, que é um baralho de entidade, que foi um termo que eu ouvi pela primeira vez pelo Tato, que ele tinha conversado com o Alex, eu percebi o quanto me apaixonei por baralho de entidade. E em termos espirituais, né, minha história como magista, né, do tarô, né, ligado ao caminho da Imperatriz, tem história com a magia, nesse sentido, que foi de onde a minha fonte para tarô, e também, né, como busca espiritual também dentro do mundo dos orixás, né, primeiro comecei no candomblé, e hoje sigo pelos caminhos do culto tradicional iorubá. Porém, né, a minha relação com entidades, ela se deu também por Tato, né, que é meu amigo, nós somos ambos amazonenses, então eu conheci, a primeira vez que eu ouvi falar na minha vida de pombagira foi por ele, e a minha história começa aí com Exus e pombagiras, e eu também me apaixono, né, não diretamente ligado à Umbanda, mas nesse culto que aprendi por ele. Então, na verdade, a minha amizade com Tato me abre muitos caminhos, tanto no espiritual quanto aqui com vocês. Então, muito obrigado por essa noite. E antes que vocês me matem, estejam perguntando, cadê o Mantovani? Cadê o Mantovani? Infelizmente, ele não pôde estar presente ao vivo com a gente, mas ele vai estar presente nessa mesa. Ele deixou um presente especial para a gente, que eu vou passar agora. Ele preparou esse material, já que ele não vai poder estar em sincronicidade, né, ao vivo com a gente. É um material assíncrono que eu vou passar agora, que eu acho que vai ser ótimo para a gente poder iniciar o debate, talvez, principal dessa mesa. E vamos com o Mantovani. Um segundinho. Olá, eu sou André Mantovani. Para quem não me conhece, eu sou astrólogo, estudioso do tarô, da espiritualidade, do baralho cigano já há bastante tempo, desde antes de 2000. Na verdade, mais precisamente desde 1993. Sou autor de alguns livros e quero agradecer o convite de vocês para que eu estivesse aqui na mesa, compartilhando de novas ideias, refletindo. Infelizmente, por uma incompatibilidade de agendas, eu não consegui estar ao vivo e por isso que eu estou mandando esse vídeo. Quero dividir um pouquinho da minha experiência. Eu comecei a falar através das mídias sobre baralho cigano, tarô e astrologia desde o início de 2000. E naquela época a gente tinha um grande desafio, que é o desafio da televisão, falar o máximo que você puder em menos tempo. E diferente do que a gente acompanha hoje, né, das redes sociais, a gente não tinha independência alguma, porque você era convidado para ir a um programa, e dentro desse programa, se era ao vivo, o tempo era curto, você tinha que ter uma predisposição para administrar esse tempo, para poder falar coisas com conteúdo
e ao mesmo tempo sabendo que o que a televisão, os meios de comunicação de uma forma geral querem dos seus entrevistados é o show. Não digo isso só dos astrólogos e dos tarólogos, mas eu digo isso de uma maneira geral. Por conviver muitos anos dentro da televisão, entendo que é quase que uma regra que já está implícita dentro desse sistema, né? O que vai motivar o povo, o que vai trazer audiência, né? Essa matemática da audiência, às vezes, ela é muito cruel. Então, eu sempre vivi esse desafio, o desafio de muitas vezes gravar participações em programas, onde às vezes você fica mais de uma hora gravando um conteúdo, e quando vai ao ar, vai uma versão editada de 2 minutos, que não é 1/10 daquilo tudo que você disse. Então a TV trabalha muito com recortes, e acho que isso também acaba acontecendo nas mídias que antigamente eram mais impressas, jornais, revistas. Você passa muito tempo ali preparando um conteúdo, e um editor, um jornalista, alguém, um diretor, vai fazer esse recorte de acordo com o que ele precisa para aquele veículo. Então eu acompanhei esse momento onde a televisão era a grande expoente, então a televisão era o lugar do privilégio, a televisão era o lugar onde a gente viralizava, então você ia num programa de televisão, muita gente assistia, era o equivalente ao que hoje a gente publicar um vídeo e de repente isso viralizar. Acho que a internet, com a chegada dela, e mais precisamente nos últimos anos com as redes sociais, traz uma democratização. Então hoje eu sou dono do meu canal, das minhas redes, e ali eu decido o que eu quero publicar e como eu vou publicar. Mas ainda sinto que nós estamos debaixo de uma métrica muito cruel, que é o tempo. Hoje a gente tem que criar conteúdos de qualidade, com independência, mas cada vez num tempo menor. Então hoje você tem um Reels que você não pode passar de 30 segundos. Um Stories que você tem 15, 30 segundos. Porque se você fica mais do que isso, as pessoas já não se interessam e não consomem. Então, essa independência, esse palco que a internet nos abre, também nos abre para uma concorrência muito maior. Hoje, a quantidade de tarólogos, astrólogos, espiritualistas que têm o seu próprio canal é muito interessante, é muito bacana. Quando se abre a concorrência, quando se abre novas vozes trazendo conteúdos, todo mundo tem que correr atrás. Então a gente vai necessariamente buscar um conteúdo cada vez melhor para passar para a nossa audiência. Acho que, como qualquer outro veículo, como qualquer outra ferramenta, a internet tem que ter os seus cuidados. Eu sinto que tem muita coisa que não é de qualidade acontecendo pela internet, porque não tem o filtro. Você é seu próprio filtro. A internet também segue a métrica do sensacionalismo. Se você faz um vídeo, um conteúdo com uma chamada sensacionalista, você vai ter muito mais audiência, curtidas, likes, comentários, compartilhamentos, do que se você faz um conteúdo de mais reflexão, ou que exija um pouquinho mais daquela audiência. De qualquer forma, eu acho que essa independência ela é positiva das redes sociais, acho que é um caminho sem volta mesmo, e daqui para frente a gente vai ter que cada vez mais produzir conteúdos em novas mídias, a gente vai ter que buscar essa fluidez no nosso trabalho, mas sem nos perder. Eu sempre busco esse norte, porque é muito fácil a gente se deixar levar pela onda do momento. Então, esse norte do qual é o meu limite, até aqui eu vou, além não dá para mim ir, sempre existiu no meu trabalho. E isso fez com que eu criasse um trabalho sólido, consistente,
Nesses anos, eu entendi que o meu trabalho só expandiu através das redes, da televisão, do rádio, de todos os meios de comunicação, porque tive esse norte, porque sei qual é o meu limite. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês, e que depois quero saber como repercutiu, é como que vocês lidam com essas duas questões? Conteúdo de qualidade com menos tempo, e há um limite? Se há esse limite, qual é esse limite para vocês? Muito obrigado, que vocês tenham aí um grande encontro, que sejam reflexões lindas e importantes para contribuir com a gente. Voltamos. E voltamos com essa pedrada. Muito obrigado ao Mantovani. Infelizmente não pôde estar presente ao vivo, mas nos deixou esse belo vídeo, essa bela reflexão, que eu fiquei aqui até meio... Então, como que eu vou introduzir isso direto logo no início da mesa? Mas a gente tem que começar a pensar realmente qual é o limite. As redes sociais, ele falou um monte de coisa, inclusive deu dicas maravilhosas, mas a rede social, a internet no geral, ela nos trouxe uma democratização, e a democratização ela trouxe o seu lado positivo, o seu lado negativo. E aí eu queria saber de vocês, depois desse vídeo esplêndido do Mantovani, qual foi a reflexão de vocês? Qual o limite que vocês entendem que é o de vocês ou o que deveria ser da internet? Você pode começar, Nath? Que aí a gente vai pela ordemzinha. Gente, eu sou virginiano. Me desculpa. Me senti levemente prejudicada, mas vamos seguir. Depois eu faço o inverso, tá? Aí vai, Nerissa, você... É isso, joga o prof na roda, tá ótimo. Eu acho que, seguindo a linha de raciocínio do Baba Edinho e do Baba Tato ontem, é o limite da responsabilidade, da noção, do respeito e do caráter, né? A internet, na minha visão, ela é uma ferramenta, assim como a gente sempre teve outras tantas ferramentas. E ela vai servir também como uma lupa para mostrar aquilo que existe, sendo bom, coerente, honesto ou o contrário. Então, a internet é maravilhosa, ela gera esse fascínio, algumas facilidades, outras dificuldades, né, adaptação e tudo mais, mas o limite ele está no caráter, ele está na noção e entender que a cartomancia, o que é a cartomancia? Porque se a gente tiver valores, independente do lugar que a gente esteja, nós temos valores. Internet, vida presencial, roda de amigos ou roda com pessoas desconhecidas. Então, como encontrar esse limite? Para mim, que crio conteúdo, nossa, já passei por várias facetas, né? Títulos sensacionalistas, como, por exemplo, nem tanto, né? Mas, como, por exemplo, Dona Rosa Caveira quer falar com você, até que parou de fazer sentido para mim em algum momento, porque não é a Dona Rosa Caveira que está falando com ninguém, sou eu, né? Então, algumas coisas são muito óbvias, outras coisas não. E uma das coisas que eu falo para as minhas alunas é testem. É testar. Porque para mim fez sentido. Gerou algumas visualizações aqui. Eu lancei até o quadro uma vez aqui no YouTube. Botaram teu nome na macumba e foi para te ajudar. Então, eu usava essa chamada para atrair a pessoa, mas eu já deixava claro na própria chamada que não era algo negativo, porém eu vi que o efeito não era tão interessante assim, justamente por causa da rapidez do conteúdo. As pessoas não terminavam de ouvir e já vinham comentar. Então, é teste. E tem a questão de cada plataforma, ela é um pouquinho diferente, né? Acho que você está muito presente no TikTok, que a gente tem um público lá um pouco diferente, tem o tal do Macumba Talk, o Axé Talk, que é cada semana uma coisa diferente, e aí é realmente difícil, nesse turbilhão, delimitar um limite. Mas, Nerissa, como que você vê essa questão? Assim, para você, pessoalmente,
e estando numa plataforma que esse conteúdo não é tão pulverizado assim? Olha, eu acho que eu já, para minha sorte, para meu azar, eu estive em muitos cantos da internet onde limite é uma palavra subestimada, né? Mas eu acho que dentro da cartomancia, né? Dentro da magia, eu acredito que é justamente isso que a própria Nath diz. Eu acho que são os nossos próprios valores e até onde você vai, né? Porque eu acho que existem magistas, existem ocultistas que não têm escrúpulos ou limites mesmo nos próprios valores, né? E eu acho que talvez a gente pode perder a mão no momento que a gente julga que a internet é algo que faça valer a pena a gente desviar as nossas filosofias, o nosso respeito pelos ancestrais, pela nossa arte, né? Eu acho que às vezes, principalmente eu percebo para quem é mais velho, e vindo uma mulher de 30 anos, que tem muitas pessoas que acham que, não, é a internet, eu vou me moldar um pouco, eu vou mudar meu discurso, eu vou flexibilizar os meus preceitos, aquilo que eu me comprometi, quando eu acho que é justamente o contrário. Eu sinto, desde que eu me iniciei, principalmente, que os ancestrais, eles nos testam, eles sabem o que é a internet. Assim, o pessoal se engana em achar que o orixá é antigo, que entidades são antigas, enfim, né? Os ancestrais, eles sabem o que é a internet, eles sabem como funciona. O alcance deles é imensurável, né? A gente precisa sempre lembrar disso. E que é justamente por isso a gente precisa ficar mais firme ainda dentro das nossas próprias filosofias, né? Eu acho que é extremamente perigoso, inclusive, a gente flexibilizar os nossos princípios, né? Por visualização. E, Weiner, você que, além de estar também na internet, principalmente no Instagram, você forma novos cartomantes, novas pessoas que possivelmente vão estar difundindo esses conhecimentos e a cartomancia na internet, né? Como que você vê essa questão de delimitar um limite, mas tem limite? E como que o conteúdo de cartomancia pode ou deve, não deve, tem regra, assim, né, na internet? Eu acho que limite a gente vai ter sempre para tudo na vida, né? Por exemplo, na prática, né? A gente vai ter o limite do tempo do atendimento. Então, a gente tem que entregar, a gente não tem todo o tempo do mundo para a gente ler a nossa carta. E aí a gente vai entrar numa era que eu tenho muitos alunos que tocam o dinheiro do mês com uma pergunta para responder em 3, 4, 5 minutos no atendimento, sabe? Então, assim, a pessoa não contrata, né? Eu sou da época que o atendimento regular ali era aquele de 1 hora. Uhum. E aí a gente hoje vive uma época em que não só tudo tá mais curto, né? O vídeo que nem um filme de 3 horas e os filmes hoje mais curtos. Então, assim, tudo tá ficando mais rápido, as pessoas assistem hoje, né? Você estava falando de aula e eu cito um exemplo, a gente na nossa plataforma tem uma opção lá que é colocar 2 vezes o vídeo, acelerado do vídeo. E aí uma vez a gente desativou e tal, eu falei assim, nossa, mas isso nem faz sentido e tal. E aí a gente teve um índice de demanda ali do suporte ao aluno, né, para que colocassem o vídeo mais rápido. E aí aquilo foi um choque para mim, eu falei assim, gente, como que eles vão entender, como que eles vão traduzir tudo isso mais rápido, eu nem entendo o áudio de 2 vezes lá. Então, assim, o limite hoje ou ele está diminuindo para quem é mais devagar, ou ele está acelerado. E a gente é que está precisando de mais tempo, sabe? Então, eu vejo esse ponto. E aí, na hora de formar pessoas, né, você traz essa pergunta, eu digo assim, independente, se você for fazer rápido, ou no tempo que você pode, né? Eu acredito que o profissional, ele, depois de um tempo, na prática, ele vai conseguindo ali dar um pouco mais do tempo que ele quer dar, né? Então, assim, ele pode começar, o profissional pode começar, cara, eu vou atender gente por 1 hora porque é o que eu gosto. Não, eu vou atender por 5 minutos, que é o que eu curto, eu quero quantidade e agilidade. Então, até a gente poder dançar a música que a gente quer dançar, eu acredito
que um ponto nunca vai mudar, que é o nosso, né, como a Nerissa falou, né, quem a gente é, o nosso caráter, não mudar porque a gente está num ponto com mais tempo, menos tempo. Então, isso nunca vai mudar. Como que a gente, então, se coloca na nossa prática da melhor maneira possível? Sabendo o que é certo, sabendo o que é, se eu estou fazendo aquilo tá correto, se aquilo é certo. Essa medida ela não vai mudar nunca, em nenhum tempo da humanidade, né? Então, eu estou fazendo uma coisa que é pelo quê? É para chamar atenção? Beleza, mas é para chamar atenção com qual custo? Com qual custo disso? Né? Porque, por exemplo, eu entendo o que a Nath falou de colocar uma headline que depois vem a galera lá criticando. E às vezes a gente não faz isso por má intenção, não. Que foi, a Nerissa vira e diz assim: eu já aprendi a colocar para o universo. Eu sei o que ela está querendo dizer com isso. Eu coloco para o universo e às vezes a gente reza de joelho, porque dependendo do que volta, né? E às vezes não é maldade, às vezes é literalmente inexperiência. E agora, se errei e não aprendi com o meu erro, beleza. Agora, na próxima, eu vou pagar os juros disso. Então, aprender sempre, caráter eu vejo que é a medida para qualquer coisa, com mais ou com menos tempo, e tentar sempre aprender com os nossos erros, porque a gente vai errar, independente das nossas melhores tentativas no mundo digital. Porque a gente, quando jogou na headline, poxa, apertou o botão postar, você está no público. E pegando uma parte do que o Mantovani falou sobre a experiência dele na TV, a gente está falando aqui sobre uma experiência na internet, mas a mesa é além disso, é na mídia no geral, até porque eu fico pensando, gente, quem diria que a gente estaria falando de cartomancia às 4 da tarde na televisão, e começou com tarô, né, que tem uma coisinha ali, né, da mídia, do cinema, e hoje já está no baralho de entidade, quer dizer, no baralho cigano. E em quanto tempo será que os baralhos de entidade, que a bruxaria, que as religiões de matriz africanas vão começar a entrar na internet, não naquele espaçozinho de vamos dar a cota, vamos ali colocar depois da meia-noite. Então, é uma reflexão assim, que fica para mim, para vocês, para o pessoal do chat que eu estou acompanhando aqui, as ninfas, os alunos do Weiner, os fãs da Nath, e então fica essa reflexão assim, e para a gente pensar, discutir também. Se eu estiver falando rápido, me avisem, por favor. Então, como que vocês veem essa nova entrada dessa cartomancia um pouco mais diferente, desse esoterismo um pouco mais diferente na mídia em geral, sabe? O TikTok ele foi tomado por isso. A Twitch, nós temos a Nerissa, e tomara que tenha mais outras pessoas. O Instagram, nós já temos toda uma comunidade. Como vocês veem isso assim, para o futuro? Principalmente para a cartomancia de entidades, né? Aí, vamos fazer o do contrário? Weiner, depois a Nerissa, depois a Nath. Cartomancia de entidade e redes. Eu tô assim, eu acredito e acho que a gente precisava se colocar até com mais consciência nisso, que o Brasil é uma potência dessa área. É uma potência, a gente é uma potência como nação dentro da cartomancia. E grandes nomes da cartomancia, a prática, a área é grande, tem um mercado bom para todos aqueles que quiserem se aventurar, inclusive em áreas que ainda nem estão exploradas dentro da cartomancia. E eu acredito que a internet, ela é não o ponto, ela é, na verdade, o principal canal por onde isso vai escoar, vai chegar nas pessoas, inclusive de outros países. Então, por exemplo, né, quando eu tenho alunos de Portugal, França, Suíça, me mandando mensagem para a nossa escola, querendo encontrar lá na Suíça o baralho da Sônia, né, que é da Dona Mulambo, né? E aí a gente tem aqui onde o trabalho da cartomancia de entidade chegou.
sabe? Eu tenho uma aluna que quis ir para o Japão, então como que a gente chegou lá? Pela internet. Então, eu acredito que o Brasil, ele é um ponto é um ponto focal. A gente tem que saber que a gente está levando para o mundo a cartomancia. Então, eu vejo que a internet, ela vai ser esse canal, mas tudo começa na gente ter consciência disso. E já estava na hora da gente ter um baralho que é brasileiro. Um baralho que fala do nosso mundo, do nosso olhar. Então, por exemplo, né, eu amo o tarô. Os meus alunos todos sabem o quanto eu amo o tarô. Mas ele é de fora. E tudo bem. Né? Nerissa falou assim, descobri que era Lenormand recente, porque eu já peguei o embalo de baralho cigano, né? E novinha, né? E assim, quando ela encontra baralho cigano, mas também é o quê? Também de fora. E a gente que colocou no colo esse baralho, né? E hoje a gente devolve ele para o mundo. Aí, beleza. E aí vem o baralho de entidade, que é Made in Brazil. Olha que poderoso. Então, eu acredito que assim, acho que é a cereja do bolo do que o nosso país é capaz de fornecer para essa área. A gente não só oferecer a melhor mão de obra, mas, né, as pessoas que estão se dedicando a isso, como também o instrumento, que hoje era 100% estrangeiro, agora a gente tem o nosso. Então, eu tenho, e feito por mulheres, que também é um ponto muito bom de ser colocado. Então, eu acredito que o futuro é a gente mostrar ao que viemos. E a internet como meio. São baralhos que retratam a nossa brasilidade, a nossa vivência. Eu ainda estou começando no tarô, eu ganhei meu primeiro tarô agora, mas com o baralho cigano eu tive muito mais essa facilidade, porque justamente são símbolos próximos a gente, né? O que é uma temperança, uma roda, uma carta do mundo, sendo que no baralho cigano a gente tem símbolos próximos e mais ainda nos baralhos de entidade. Quem viu o documentário da Sônia, o baralho da Sibila da Estrada, ele é contando a história do Brasil, basicamente, com símbolos nossos, da nossa cultura. Então é legal, realmente, esse ponto que o Weiner colocou. Nerissa, você gostaria de acrescentar nessa parte sobre essa brasilidade nossa na cartomancia, e a cartomancia na internet, né? Ganhando a mídia cada vez mais, e não só a ponta do iceberg, né? O tarô, a astrologia. Sim. Eu acho que, assim, para mim é sempre muito, muito mágico todo esse movimento na internet, porque eu lembro do tempo que se falava assim, não pode comprar tarô, tem que ganhar, mas a gente sabia que isso era um movimento dos tarólogos antigos para não terem a clientela roubada, né? Assim, então, para mim é muito mágico ver esses tabus dentro que a gente sempre ouviu dentro da magia, dentro da espiritualidade, né? Essas bobagens que, principalmente eu que era muito novinha, eu ouvia muita bobagem que eu falava, nossa, que medo. Então, hoje é muito mágico ver pessoas na internet fazendo esse movimento de popularizar essa arte que é a magia, essa arte que é a cartomancia. E eu acho muito necessário a brasileiragem disso, porque eu, por muito tempo, inclusive, tinha até um certo receio de abrasileirar algumas tradições. Eu sou de família guitana, então as tradições guitanas são muito, muito conservadoras, e existe um grande preconceito em relação à miscigenação, né? O que não faz sentido algum, porque o povo guitano é um povo miscigenado, mas existe isso, então demorou para mim amadurecer, crescer como mulher, entender tudo isso, e eu acho extremamente necessário, porque a gente tá no Brasil, nosso solo é brasileiro, a nossa magia é brasileira, né? A gente mexe com as energias daqui, então, naturalmente, com nossos instrumentos mágicos, eles precisam seguir esse nosso fluxo também, né? Eu estou descobrindo, na verdade, fiquei reclusa há muito tempo desse mundo, sempre tive muito medo de botar isso para o universo, e está sendo mágico descobrir toda essa movimentação. Eu acho que estamos em tempos extremamente incertos e caóticos, e acho que agora, mais que nunca, a necessidade da gente
desbrandar quem nós somos e jogar para o mundo, né, gente? Assim, a potência que nosso país é, né? E é isso. Opa, eu acho que a Nerissa caiu. Pode seguir, Nath, sobre essa sua visão. Calma aí. Opa, voltamos. Você pode continuar, Nath, sobre a sua colocação, né, dessa cartomancia brasileira, sobre essa presença na internet e para o futuro disso. Eu penso que, assim como o prof colocou, né, é um crescimento, a gente está subindo, né? Estamos subindo, mas talvez respingue um pouco da questão da responsabilidade que a gente tem, né? A gente fala de cartomancia, a gente já é um grupo marginalizado. Se tem entidade no meio, então, nossa, se é pombagira, vixe, se é caveira, se é mulambo, Então, assim, uma das coisas que eu acho que eu acho e que eu aconselho para quem é cartomante de baralho de entidade é segura o rojão, porque ele vem. Tenha culhão e segura o rojão, porque ele vem. As pessoas vão criticar mesmo no meio esotérico, no místico. E eu já passei por essa crise existencial. Mas se eu colocasse oráculo, ficaria mais tranquilo, né? Porque eu sou só oraculista, nada contra os outros oráculos, gente. Sou runemal em construção, inclusive. Mas, assim, é a caveira de frente, é a pombagira, sabe? Então, que a gente se prepare, porque nós vamos ser desacreditados em muitos momentos, criticados também. Como que cartomancia? Porque a gente ainda vê, né, algumas pessoas colocando nos comentários, mas como que jogar à distância? Mas cartomancia não é dom? Então, ao mesmo tempo que a gente fala muito sobre o futuro, eu acho que a gente precisa focar também no presente e perceber que existe um passado bem mal resolvido. E a gente, como cartomante, sabe disso, porque nós gostamos muito de fazer previsão, e quem não? Mas a resposta está sempre no passado. Então, a gente ainda tem uns pontos. Desculpa, Matheus, pode ir. Não, pode falar, desculpa eu. Eu vi um comentário aqui super pertinente, mas pode continuar, Nath. Mas eu acho que é isso. O crescimento ele é exponencial, existe um fascínio muito grande. O Brasil é macumbeiro. Então, assim, existe um fascínio muito grande pela cartomancia de entidade, sabe? E seguindo aqui toda a temática do evento, que essas pessoas acessem esse conteúdo para fazer um trabalho coerente, honesto, sabe? E tende a ganhar o mundo, isso é real, né? Eu já vi pessoas com baralho de entidade nas rádios, e as coisas, elas vão, sabe? Elas vão crescendo, mas a gente precisa estar preparado para isso também. Quanto tempo será que vai levar para a gente ver sendo falado do baralho de Maria Mulambo, Rosa Caveira, assim, passando às 2h na Globo? Eu acho que será que isso um dia acontece? Eu acho que não muito. Recentemente houve uma feira mística aqui em São Paulo e fizeram uma matéria lá dentro com a Yasmin Brunet, se eu não me engano, jogando com uma conhecida minha, inclusive. Então, eu acho que esse futuro não está tão distante. Por isso que eu acho interessante a gente se preparar para isso. Porque vem. Por isso que eu me indaguei, porque está começando um movimento de ganhar pelo entretenimento, né? A cartomancia não está sendo só mais aquela coisa ligada à religiosidade, mas também está se atrelando cada vez mais ao entretenimento. Gente, se vocês quiserem comentar, a qualquer momento vocês podem falar, tá? Eu sou meio tagarela, eu sou meio virginiano, e eu não tenho a desenvoltura do Alex e de Jane para mediar a mesa. Mas eu vi um comentário da Laurentino Neto, que eu guardei aqui porque eu achei muito pertinente. Eu quero fazer uma conexão, que ele comentou, e se a gente demora de postar e está online, a própria rede nos joga para os escanteios, reduzindo alcance, etc. Aí, vamos pensar que, antigamente, tinha uma coisa que eu achava muito legal, que vinha não sei se é só aqui no Rio, mas tinha nas estações de trem, metrô, dos centros da cidade, escrito assim, mãe, não sei o que lá, aí vinha o número, traga o seu amado,
em 3 dias. Que era a forma que se tinha de divulgar o seu trabalho oracular, seja de cartomancia, seja religioso ou de outras formas, era a forma que a gente tinha. Quer dizer, a gente não, né? Nem naquela época nem sonhava em jogar, mas era a forma que tinha. Mas você sabe que você sabe que muitos desses anúncios eram feitos para aborteiras, assim, né? Muitos deles não eram seríssimo, muitos desses anúncios eles não eram cartomantes, na verdade, eram clínicas clandestinas de aborto. Surpreendentemente. Eu não sei se muita gente sabe disso, mas muitos desses anúncios eram clínicas clandestinas, né, de aborto. Eu fiz, para quem gostar do meu Twitter, eu falei um pouco disso mais a fundo há um tempo atrás, porque muitos deles, principalmente, eu sei que em Guarulhos, bom, eu era de Guarulhos, né? E isso era de praxe, assim. Gente, chocado, eu não sabia, eu jurava que... Porque tinha muitos, principalmente nas estações de trem, assim, tinha da Mãe de Ná, obviamente, mas tinham várias outras, e eu fiquei pensando nisso hoje. Era uma forma de divulgar, e muito no boca a boca, ali no presencial, na panfletagem, e hoje em dia a gente tem a internet. E aí fica essa indagação. Será que é necessário todo mundo estar presente na internet? Só tem essa forma de se trabalhar? A internet ela tem 1 milhão de benefícios, mas ela não é a única forma de se trabalhar a sua espiritualidade, a sua cartomancia, seja atendendo, seja dando aula, seja como criador de conteúdo. É mesmo assim necessário que todos precisem estar, mesmo sem querer, na internet? Essa presença online constante? Pode. Aí vamos na ordem. Vocês querem falar cada um primeiro? Eu sou a primeira? Ah, tá. Eu acho que não tem jeito. Olha, eu queria muito, eu falo isso todos os dias, que eu queria não precisar de internet, gente. Eu queria só ficar dentro da minha casa, no meu jardim, com os meus livros, meu tarô. E aí as pessoas magicamente vão padê para Dona Violeta me traz a clientela. Vou lá, minha casa é no Rio de Janeiro, eu vou lá no Rio, bato cabeça para o Oxum, para meus mais velhos, e acabou. Mas não tem como. E eu acho que fez parte para mim, pelo menos não sei para vocês, fazer as pazes com isso, que a gente precisa da internet, que a gente precisa, é cansativo, é frustrante. Eu ia até completar muito o que a Nath disse, porque eu me vejo muito frustrada quando eu vejo conteúdos extremamente filtrados e abaunilhados. Existe um excesso de baunilha hoje em dia para ficar apelativo, né? A cartomancia fica apelativa. Então, eu até brinquei outro dia, porque há uma onda dessa coisa do tarô terapêutico e toda uma baunilhização, da nossa magia, de tudo isso, porque eu acho que o pessoal esquece que para fazer magia você precisa de egé. Para você fazer as coisas, você precisa sujar as mãos. Não tem como. Acho que tornar a magia extremamente palativa para as pessoas é você tirar a origem dela, porque tudo surgiu em nome da sobrevivência, né? Então, eu acho que talvez é nosso dever, até como magista, como cartomante, a gente justamente botar para o mundo a nossa vivência, porque essas coisas palativas sempre vêm de pessoas que eu vejo que não têm vivência na vida real, que assim, é macumbeiro de internet, né? E a gente precisa mostrar para as pessoas o que é a vivência mesmo, o que é o estudo, o que é a vivência, o que é a experiência, né? A gente tornar isso nossa rotina, nosso dia a dia, nosso sangue, nossa pele, né? Então não tem jeito. A gente precisa da internet, a gente tem que estar na internet. Uhum. Você concorda, Wagner? Ou discorda? Inclusive, só um adendo. Tá todo mundo aqui falando, o Tato, Edjane, o André, todo mundo falando. Eu também queria a mesma coisa que a Nerissa, que é não precisar, mas a gente entende. Aí tá todo mundo aqui concordando, que também queria.
também tem essa mesma sensação? Ó, eu confesso que eu também faço parte do quintal, com as plantas, os livros. Quando ela falou, eu me identifiquei total. Eu sou, na verdade, eu vou trazer para vocês, eu acho que assim, que às vezes a gente vê assim a tela e se esquece que tem uma pessoa, né? Acho que isso artistas já passavam por isso lá na época da TV, na época do rádio, enfim, acho que independente do meio, isso sempre foi um desafio para quem estava à frente, né? As pessoas querem, às vezes, acabam, né, devorando ali aquela figura que elas veem na internet, mas esquecem que tem um momento que a gente tem que lavar a louça, que a gente tem que, né, e precisa tocar a casa, precisa ir no mercado comprar coisa. Então, esses momentos são importantes, de fato, e a gente acaba realmente tendo que fazer a escolha de partir para o online, de para o digital, e nesse digital tocar a nossa profissão, o nosso trabalho, né? E aí, eu concordo que a gente hoje tem mais oportunidades, assim, não vou dizer que não existam outras, mas muitas oportunidades chegarão para quem estiver no digital. Por quê? Porque está todo mundo com o celular na mão, não tem como. Todo mundo vai estar com o celular na mão, e a gente e a era do digital ser computador também, agora o computador já está na mão da galera. Ou seja, quantas pessoas vão estar olhando para a tela do celular versus o número de pessoas que vão estar olhando para uma TV? Ou seja, o profissional ele precisa ir para onde está a audiência, o público, né? E aí, fatalmente, a internet vai ter essa facilidade, essa atenção já, e aí a gente entra na briga por atenção. É por isso que o tempo vai ficando cada vez mais curto, porque é muita gente querendo atenção, o dia tem as mesmas 24 horas para todo mundo, e aí fica pouquinho tempo, minutos, para você chamar a atenção de uma pessoa. Eu acredito, né? Eu sou da época, sim, do presencial, eu gosto do presencial. E aí a gente estava citando essa questão do anúncio lá, do poste, do orelhão, mas isso acontecia com todos os profissionais. Se você quisesse encontrar uma casa para comprar, você olhava se tinha algum anúncio em alguma parede, alguma coisa. Então, todos os profissionais na época estavam ali. Então, no poste, no orelhão, estavam outros profissionais, né? Claro que quem podia pagar o valor do anúncio no jornal tinha um status melhor, digamos, né? Então, assim, falava, na verdade, de mídias mais caras e mídias mais acessíveis. Uhum. Mas hoje a gente continua fazendo a mesma coisa. A questão tem agora os detentores desses espaços, que são as grandes redes sociais, e a gente paga para elas poderem fazer. Então, o poste agora é virtual. Entende? Então, assim, o que eu penso? Eu penso que a gente vai conseguir viver daqui para frente sem o digital, acho difícil. Com uma era de aquário vindo, a tecnologia toda tomando conta, né? Mas aí eu acho que tem um ponto, né? Para eu concluir aqui, por que eu acho que é o digital? Volto a dizer, ele é o instrumento. Eu acredito que as pessoas hoje, elas não seguem mais marcas, elas não seguem mais... elas seguem pessoas. Elas querem saber quem é aquela pessoa, que ela vai procurar saber a carta dela, o jogo dela. Então, é aqui que o digital acaba fazendo um grande favor para uma tendência que é hoje da audiência. Eu quero saber com quem que eu estou falando. Eu quero saber quem é essa pessoa. Eu quero me identificar com ela, né? Então, aqui, todos nós aqui temos, né, perfis próximos, porque a gente é cartomante, mas cada um de um jeito, cada um de uma forma. Então, vai ter gente que vai se identificar com a Ney, vai ter gente que vai se identificar com a Nath, ou comigo, ou com os 3, ou com 2 de nós, e assim, ela vai entender que a gente é aquela pessoa para ela. E aí é fácil chegar na gente com áudio, é fácil chegar na gente com um vídeo, um rios. E aí é quando a internet e o querer seguir aquele indivíduo se encontram. E aí, por isso, fica difícil a gente ser a quem a gente é sem a ajuda de um celular, sabe? Então, eu acho que é por isso. Arrasou demais, né? Quem entende, né? É outra coisa. A Edjane, ela tá aqui do meu lado, ela tá assim, ó, arrasou demais. Eu quero perguntar para ele. Ela fez uma pergunta aqui pro
pro Weiner, depois você me manda, coloca no chat que a gente faz. Porque... Como é que é? Ah, tá. Ela... se vocês, né, no caso, porque, inclusive, a Nerissa está na Twitch quase todos os dias, a Nath está no TikTok quase todos os dias, o Weiner também tem uma rotina muito pesada na internet e o questionamento da Ediane é muito válido. Vocês já se sentiram exaustos com essa... Quer dizer, expostos... sua vida, sabe? Exposta demais na internet. Como vocês lidaram com isso? Ou se tiveram que lidar com isso, ou se nem tiveram que lidar com isso? Cara, sensacional. Edjane, estamos muito juntas. Eu ia falar exatamente isso, ia jogar aí, já que o Mantovani perguntou do limite, qual é o limite da exposição, né? Mas estamos conectadas, Mulambice, né? Cara, sim, me senti extremamente exposta já, e aí várias fases, né? 2020, contexto quarentena, entendendo como é que a coisa funcionava toda, agora com o TikTok, a experiência mais recente que eu posso trazer é as lives, e a pressão, porque ali a gente tem uma rotatividade muito grande de pessoas, né? Uhum. E ao mesmo tempo que vem pessoas, passam pessoas que ficam quem é legal, fica quem não é, são críticas muito pesadas. E eu já cheguei a compartilhar, meus rituais matinais, cantando para Exu, louvando Exu, limpando o terreiro antes da gira, mas além de consumir muito tempo, eu fiquei assim, para quê? Para quê? Porque eu não estou aqui, aí entra uma questão pessoal minha, tá? De objetivo. Eu não estou aqui para ser mãe de santo de ninguém. Eu estou aqui para ser cartomante, uma outra parada, né? E para mim deixou de fazer sentido. E recentemente no TikTok, nas lives, essas pessoas que chegam, né, que não estão muito bem alinhadas, teve uma época que eu parei de fazer as minhas lives com o meu congá atrás. Porque a pessoa, não, mas o fundamento... Aí eu fiquei assim, gente, mas calma, segura, respira. Que fundamento, gente? Eu tô só com o congá aqui atrás, além das autorizações feitas, porque aqui é a minha casa. Só por isso. Então, passei pela exposição forte, passei pela crise existencial, me dobrei a ela e voltei ao que eu sempre fui. Porque nunca foi um problema. Eu nunca dei a entender que eu estaria com espírito ou algo parecido, sabe? Então faz parte da minha vida e a faceta macumbeira, não a faceta mãe pequena, a faceta macumbeira é parte de quem eu sou. Então ela é importante de ser mostrada. Agora, o meu casamento, a minha relação familiar, minha vida financeira, aí já é um pouco demais. Então, de 3, 4 anos para cá, eu aprendi essa diferença. Eu acolho todo mundo, trato com todo mundo com muito respeito, mas realmente eu tô nessa fase de me fechar no casulo e virar um tatu novamente. Ediane tá falando aqui, ó, mulambice, Nath. Sabe o que esse mulambice quer dizer? Porque já teve 3 temporadas de mulambice, e aí a gente ficava assim, ó, na empolgação de fazer, mas assim, pelo amor de Deus, acaba! Entendeu? Então, mulambice. E a pergunta também foi para todos, mas acho que especialmente para o Weiner, né? Que a Ediane tinha feito como... porque ela notou que você tinha uma exposição muito grande, e a Nerissa também tem uma exposição muito grande e muito longa, de muito tempo. Demais. Assim, você está na internet há muito tempo, né? Então, como foi lidar com essa exposição? Para o Weiner e depois para a Nerissa, desculpa. Parece que eu estou conversando com vocês aqui na minha frente, gente, desculpa. Não, por favor, professor. Agora eu também estou curiosa para saber essa resposta. Então, tá bom, vamos lá. Então,
eu acredito, e sem firula para falar isso para vocês, que o sair para o trabalho, para um escritório, ou para uma sala de aula, um auditório, Maracanã, você tem que se entregar, se doar, e aquilo é cansativo, você tem que fazer toda a sua presença valer, e você fazendo isso do 1º de janeiro ao 31 de dezembro, por anos, né? Eu dava aulas no offline, né? De 2020, 1º de janeiro de 2020, eu comecei o trabalho online. Eu tinha um cansaço, eu chegava em casa, por exemplo, né, voltando de uma aula e tal, tomava um banho, pararás, e, nossa, falei bastante tudo. As pessoas conversavam comigo no final da aula, tarará. No digital, você tem o mesmo desgaste. A diferença desse desgaste é que você normalmente só vai perceber quando já passou do teu limite. Porque até então você só desliga a tela. Você só desliga o play lá da gravação. Só que é o seguinte, eu ouso dizer que é mais, porque você vai dormir e tem uma imagem tua, um vídeo teu lá falando. Alguém está assistindo. Então eu digo que você acaba falando, você se reproduz ali enquanto indivíduo e a tua imagem não para de rodar, não para de rodar. É impossível isso não trazer para você, a gente que fala de energia tanto, isso não chegar em você. Alguém está te olhando toda hora, alguém está criticando ou te elogiando toda hora. É claro que isso chega em você. E aí o que eu hoje trago para vocês como lidar. A gente precisa ter cabeça para dizer uma hora assim, cara, eu vou ter essa exposição, então meu limite é esse. Eu acredito que outras gerações, a geração Z, essas mais recentes, que já nasceram, né, digitalizadas, elas têm um limite maior que provavelmente é o meu, que agora eu descobri que eu sou millennial. Ainda tem essa, que agora, né, a geração. Eu que sou millennial, né, eu tenho outro limite e eu não vou disputar para ter o mesmo limite que a geração Z. Então, eu estou hoje buscando, 4 anos depois, qual é o meu limite. E isso ninguém está me respondendo, eu que estou tateando até a hora de eu entender. Mas uma coisa eu posso garantir, é o mesmo desgaste, é a mesma exposição, é a mesma vibração de como se você tivesse todos os dias ali no Maracanã. E é como se lidar com isso, aí cada um de nós vai ter um caminho, né? Uma busca, uma fé, um processo. Mas eu acredito que, e aí me perguntando, como que eu lido com isso hoje? Tentando entender o meu limite, ou seja, numa dimensão mais pessoal. Numa segunda, desencanando de querer estar em todos os lugares. Por exemplo, TikTok, eu não sei nem como é que liga, entendeu? E eu escolhi isso. Eu escolhi não estar lá. Mas por quê? Porque para mim já estava ok, já YouTube, Instagram, campanha, e-mail, bababá, e já é muito. Entende? Ah, mas eu quero estar disposto para mais. Quero. Não, eu prefiro o meu quintal lá com minhas plantas, que nem Nê. Entende? Então, assim, aí eu começo a entrar num balanço, numa temperança, sabe? É isso, é assim que eu faço, entendeu? Mas hoje eu não quero pagar para ver, para estar em todos os lugares, criar um monte de vídeo e depois eu nem estou mais aqui para ver os vídeos que eu criei. Não, olha, complementa bastante aquilo que a gente estava falando antes, é necessário estar? A gente entendeu a necessidade da internet, mas será que é necessário estar em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo? Hoje presente, como o Alex está falando, e a Edjane estava aqui assim, é isso aí, né? Pode falar, Nerissa. Não, nossa, eu não imagino, eu canso da minha cara toda hora, não sei como as pessoas aguentam, porque eu, às vezes... Ai, gente, perdão, meu namorado exaltado no fundo, vai dar para ouvir. Mas eu canso muito de ver a minha cara. Eu não sei como as pessoas aguentam ver minha cara por tanto tempo, porque eu não aguento. Às vezes eu não quero nem me olhar, porque eu falo, meu Deus, nossa, não te aguento mais, cara. A questão da exposição, eu já trilhei confins, né, da internet, eu já trabalhei com conteúdo explícito quando eu era muito nova, então eu
conheci muito de cara o preço da exposição muito cedo, dessa ultra exposição, né? E depois, eventualmente, quando eu fiquei popular no meio de entretenimento, eu achava que para eu criar esse vínculo com a minha audiência, eu precisava mostrar tudo da minha vida, então o que eu comia, quem eu saía, o que eu estava sentindo. E eu descobri que isso tem um preço muito caro, porque convidar as pessoas para dentro, convidar estranhos para dentro da sua intimidade, é você também deixar eles suscetíveis a criticar a sua intimidade, né? E naturalmente eles fazerem parte disso, e o que é o nosso íntimo são o nosso íntimo, né? Então, eu acho que nesses 15, 16 anos aí na internet, eu aprendi isso e muito que o professor falou, de a gente entender o que vale a pena, o que a gente quer expor, né? O que vale a pena expor. Eu compartilho da mesma opinião do TikTok. Eu uso o TikTok por obrigação de, às vezes, soltar alguma coisa por lá, mas é o que eu não consumo, que eu não torno isso parte do meu dia a dia, justamente porque eu acho que eu adoro a plataforma, mas eu acho que a plataforma é o que originou o problema que nós estamos passando ultimamente, que é esse processo, vamos colocar assim, solar, do que o mundo o mundo passa, que as pessoas passam, né? De não entender que as coisas são cíclicas, que elas são lentas, que você precisa ter calma, que você precisa conseguir consumir aquilo ali. Eu tenho pavor do TikTok, tenho pavor desse negócio de acelerar 2 vezes vídeo. Então, para mim, foi justamente entender isso e respeitar isso. Eu acho que isso é o mais importante. É a gente entender essa particularidade nossa, até onde você quer ir, e respeitar isso. E naturalmente pagar o preço disso, que a gente paga o preço de abdicar um veículo, de abdicar uma mídia que a gente vai soltar, dói no nosso bolso, a gente sabe que dói, a gente que trabalha com isso, mas é naturalmente medir as coisas e nos respeitar, né? Não tem prosperidade sem respeito, né? Sem se respeitar. E alguém quer acrescentar mais alguma coisa? E essa parte do cíclico, do tempo que se precisa, tem muito a ver também com o que o Mantovani falou lá no início, de como conciliar essa questão de fazer um conteúdo de qualidade com tão pouco tempo. Na televisão ele já tinha esse problema, a gente vê que no TikTok, no Instagram, é cada vez mais, muda o algoritmo, agora é vídeo rápido, aí agora é vídeo longo, não, agora eu posso fazer uma live, e está a todo momento. Como vocês acham que a cartomancia tem essa elasticidade, sabe, para se manter sendo o que ela é, com uma qualidade, tendo a todo momento que se modificar e entrando em novos espaços, sabe? E tem como ela estar em todos os espaços com qualidade? Aí, voltando no que o Mantovani perguntou lá no início, como continuar com a qualidade do seu conteúdo nesse tempo tão limitado? Você quer falar, Nath? Posso falar. Eu acho que quando eu fui lançar curso, é fragmentando o conteúdo. Então, fazer um vídeo com uma introdução ao assunto, encaminhando as pessoas para um grupo fechado, onde ali eu conseguia discorrer de uma forma mais completa. Sobre atendimento, necessariamente, eu não respeito o tempo, por isso que eu não viralizo. Porque eu falo pra cacete, né? Então, assim, realmente eu já edito para dar aquela enxugada, mas não dá. Não dá. Vai ver por isso que eu comecei a testar. Gente, não sou fã do TikTok, pelo amor de Deus. Mas assim, eu comecei a testar para ver, né, alcance de público e tudo mais, essa questão das lives e entender. Então, mas você responde perguntas nas lives, sim, por um valor justo, pelo amor de Deus, né? Vamos ficar atento a isso. Mas sem perder a qualidade, sabe? Eu não tenho pressa para responder, não me importo se a pessoa está ali 5, 10, 15 minutos. Enquanto eu estiver vendo alguma coisa, estiver vindo alguma ideia, eu vou falando isso. Então, infelizmente, é isso. Para questões de estudos, eu acho que foi fragmentar. Para mim, foi o que funcionou.
Então, trazer as pessoas que de fato estão interessadas, isso funciona até como um filtro, na verdade, né? Trazer quem está realmente interessado para um grupo fechado, onde ali a gente descasca o abacaxi, eu falo mesmo, convido para lives de conteúdo, trazendo alguns temas mais polêmicos aí sobre cartomancia, e a questão dos atendimentos é não respeitar o tempo do algoritmo. Foi o que eu encontrei, gente. Se alguém puder, inclusive, aí dar uma dica, eu agradeço. Obrigada, viu? E a gente pode... A pergunta que o Ari Anderson tinha feito lá em cima sobre o ritual de estudos, né, de vocês, das práticas, a gente acabou que a gente respondeu indiretamente essa pergunta, que é com calma, com tempo, sabe? Não, a gente às vezes fica, acho que talvez, muito fissurado com o ritmo que as redes sociais colocam na gente, quando, na verdade, o segredo, né? Qual o seu ritual de estudo? Como você aprendeu? O que eu posso fazer? Respira, tenha calma e comece do começo. Vocês concordam com isso? E não entrar também numa dependência, né, de entrar num curso atrás do outro. Eu falo isso para as minhas alunas, inclusive. A gente gosta de estudar e o estudo é a base de tudo, mas a gente tem que se lembrar que 2 pontos, né? Fonte vozes da minha cabeça, tá, gente? 2 pontos. O conhecimento ele precisa ser digerido, então você precisa dominar o primeiro degrau para então você passar para o segundo. Isso, para mim, é indispensável, né? E a outra parte é também entender quais são a sua prática, qual que é a vida, porque a gente fala muito sobre falar da carta e não enxergar a carta, né, prof? E a gente estuda a carta, significado e tudo mais, mas a gente precisa viver também. Porque senão a gente não vai entender aquilo que saiu dentro da carta. A carta é uma fotografia da vida. Então, assim, existem esses 2 pontos, o conhecimento e dar o tempo para que ele seja digerido, para que a gente tenha total aproveitamento no intermediário, no avançado, nas práticas, entender as nossas próprias dificuldades, mas também não esquecer de viver, porque senão a gente bitola e só fica nisso daqui. É maravilhoso, mas não é só isso. Desculpa, Nossa, gente. Canetou, não. É isso. Canetou. Gente, eu acho que agora a gente já está nas nossas considerações finais. Eu adorei o papo, não vi que a hora foi passando. Quem quiser deixar uma última pergunta no chat, tempo é agora. Muito obrigada também pela presença de vocês. Eu queria deixar uma última coisa, que aí seria uma pergunta pessoal minha. Como publicitário e como também agora cartomante, eu entendo cartomante, já tenho os meus baralhos, que já está sendo uma coleção. Tenho meus clientes, antes eu só atendia para amigos, só tirava aquela cartinha na mesa do bar para amigo, mas enfim. Eu queria entender, porque aí eu estou testando isso, como foi a receptividade do público de vocês, né? Aí vamos trazer para o tema da mesa, quando vocês começaram a falar dessa cartomancia de entidades. Porque eu estou começando a aprender, eu ganhei o Sibila da Estrada da Sônia, que eu amei o baralho, eu peguei ele na mão e eu comecei a jogar com ele, comecei a aprender com ele, eu me apaixonei, é o meu baralho do coraçãozinho, e ele é um baralho de entidade, eu fico, tá, calma aí, como que eu explico? Como que será que vai ser receptividade? Não é tarô, que talvez as pessoas entendam um pouco, baralho cigano menos ainda, um baralho de entidade. Como foi a receptividade assim, do público de vocês, das pessoas próximas a vocês, quando vocês trouxeram essa cartomancia, né? Quando vocês trouxeram esse disruptivo para a vida de vocês e para a internet, né? Se quiser, posso começar essa, então. Pode, por favor. Assim, no digital ajuda muito você a trabalhar com dados, né? Então, assim, contas comerciais, elas costumam ter uma boa base de dados para você entender o perfil da sua audiência. E para mim, isso era vital para, enfim, para otimização de campanhas, etc., né? Mapeando os nossos alunos, a gente chegava a uns números muito curiosos. E um deles era que
né? E tô falando assim, no universo de a cada turma, assim, a gente tinha cerca de 50, dependendo da turma, se tinha uma concentração maior de brasileiros em relação a outros, né? Às vezes mudava um pouquinho, por exemplo, tarô tinha mais gente de fora, turmas de baralho cigano, mais pessoas do Brasil. Então, oscilava por conta disso, né? Mas, normalmente, nós tínhamos cerca de até 60%, 50%, 60%, às vezes até um pouco mais que isso, de pessoas que se declaravam de alguma maneira ligada a cultos de matriz africana, né, afro-brasileiras, como Umbanda e Candomblé. Ou seja, o povo da cartomancia, que busca a cartomancia, mesmo quem esteja começando do zero, de alguma maneira, né, pelo menos mais da metade, tem alguma afinidade com o tema. E aí foi aí que a gente viu uma oportunidade de trazer o assunto, né? De trazer o assunto para dentro da internet, da cartomancia, que saindo do tarô e do baralho cigano. Beleza, tá. E aí, como é que a gente faz isso na internet? Essa que era a dúvida. Quando eu olhei para minha mesa de jogo, que eu já tinha o baralho da Dona Maria Molambo, desde logo que ele lançou, eu nunca tive dúvida de qual seria o nosso baralho, né, de trabalho, justamente por trazer, né, a figura da bombogira, do feminino, mas a gente tinha receio de como isso poderia afetar as nossas campanhas, a nossa performance dentro dos algoritmos. Porque uma vez bloqueado, seja por denúncia, seja por algum tipo de reiterismo que acontecesse, a gente teria, de fato, aí todas as outras campanhas impactadas. Então, a gente tinha muito receio disso, né? Tínhamos muito medo de como isso seria. Quando, né, na verdade, a gente teve uma recepção calorosa, né? Depois que lançou, aí passou o susto, passou o medo, evidente. Mas a gente teve uma recepção calorosa, claro, que sempre respeitando alguns pontos importantes dentro da campanha, como, por exemplo, né, nem toda... Eu cito sempre o exemplo da Carta da Estrela, que é uma carta que tem nudez e que, às vezes, a gente tinha ali, quando fazia uma campanha com a Carta da Estrela, a gente tinha alguns embaraços, né, na hora da campanha. E a gente percebeu que se tratava da nudez. Como que a gente vai trabalhar um tema que é bombogira, que muitas imagens, por exemplo, né, de gesso, de bombogiras, trazem a questão dos seios. Então, quando a gente foi fazer a adaptação, né, dessas campanhas, a gente precisava pensar muito em como que a gente vai colocar a figura desse feminino, desse feminino que está muitas vezes dentro do universo aí, solto, como se fosse assim, vulgar. E não é, e não precisa ser tratado assim, né? Ou seja, pode ganhar todos esses espaços com todas as regras do Google, as regras do Facebook, as regras das campanhas. Então, o que eu quero dizer para vocês eu me surpreendi, não imaginei que a gente teria tanto carinho por isso. As pessoas amaram, principalmente as mulheres, as nossas alunas tiveram uma identificação muito grande com, ou seja, a gente subiu para praticamente 85%, algumas turmas 90%, exclusivamente de mulheres, dentro da minha margem, que a gente tem 25% de homens. Eu acredito que isso se dê, esse número maior de homens, se dê por ser também até um professor homem. Acho que, de certa forma, isso também impacta, né, em relação a outros professores, que às vezes acabam tendo quase a turma 100% né, de mulheres. Ou seja, eu tinha muita preocupação com a forma como seria recebido, mas principalmente pelo que as pessoas entendem ser bombogira, pombagira, entidade, né? E, na verdade, a minha conclusão, para encerrar aqui essa minha fala, a minha conclusão é que é um terreno extremamente fértil, é um terreno extremamente inexplorado ainda. Acho que a gente não chegamos nem no primeiro passo ainda. Eu acho que a gente ainda tem muito para colocar na internet sobre baralho de entidade. A gente tem aí, né, digamos, Maria Molambo, Maria Padilha, esses baralhos assim que se consagraram primeiro das mulheres, bombogira da rua, mas quantas outras entidades aí podem trazer seus baralhos ainda? Então, eu acredito que a gente não tem que ter medo. Eu tive, e eu digo para vocês que com o medo começa na gente. E se a gente não tiver esse olhar, e olhar as métricas, olhar os números, a gente vai ver que
poxa, a gente tem que se orgulhar de baralho de entidade, sabe? E não ter medo de trabalhar com ele. Estamos batendo as palmas aqui. E viva o baralho de entidade. Nery, e como foi? Assim, que é uma curiosidade, como foi a receptividade do seu público na Twitch, quando você começou a trazer isso? Olha, assim, para mim é muito mágico até hoje o meu conteúdo trilhar cada vez mais para ser só isso, né? De eu acabar saindo do game eventualmente, o meu conteúdo ele se tornar só bruxaria, tarô, floricultura, perfumaria, enfim, toda essa parte da donzela aí, né? Feminina. Então, para mim foi muito surpreendente, na verdade, porque eu, de novo, joguei isso no universo, dividi com as pessoas, elas tiveram muito interesse, e eu falei, caramba, né? É isso. A minha dificuldade hoje em dia é porque as minhas raízes estão muito em Ifá e em outros fundamentos sigilosos. Então, para mim, é tomar muito cuidado com as coisas que eu falo, e às vezes, acho que todos nós somos muito intuitivos, às vezes vem coisa na nossa cabeça que a gente acha que pode falar e a gente não pode. Então, para mim, é ter justamente esse jogo de cintura agora, porque existe o interesse das pessoas, existe uma demanda altíssima do meu público e das pessoas da internet, né, em relação a isso, mas existe uma grande limitação de Oxum, existe uma grande limitação das grandes mães, em relação às coisas que eu falo e que eu faço. Então, é o meu dilema atual, para ser sincera, eu tô assim, eu queria muito poder só fazer isso atualmente, só falar sobre isso, só jogar isso no mundo, mas em paralelo ao meu desenvolvimento profissional, existe meu desenvolvimento como yaô, existe meu desenvolvimento como feiticeira, e que, assim, a minha carreira profissional, eu já estou aí há muitos anos, né, sou uma grande anciã da internet, mas dentro da minha espiritualidade, esse recomeço, tudo isso é tudo muito novo. Então, para mim, até hoje é surpreendente. Para mim é surpreendente o fato de eu ter uma demanda altíssima por consulta particular, que eu fazia isso muito solto, e foi o que pagou minhas contas por muito tempo, mas não era algo que eu falava assim: "Ah, não, sempre vai ter gente". Mas hoje em dia é completamente assustador, assim, é assustador saber que uma live minha de tarô pode pegar 800 pessoas e uma live de algum outro jogo não chega a isso. É um vídeo meu de bruxaria, de tarô, rende o triplo que um clipe de uma gameplay poderia. Tanto que as minhas mídias hoje em dia, o foco é só esse atualmente. Então, para mim, é insano. Eu, todos os dias. Gente, tem uma querida aqui que vai participar da live. Hoje em dia, para mim, ainda é muito doido isso. Eu acho que é assustador, na verdade, e não deixa de ser uma responsabilidade, né? E eu tenho um público muito novo e que eu sei que eles olham para mim de uma maneira como uma mentora, como uma inspiração, e é uma responsabilidade muito grande. É isso, né? Bom, mas também eu estava esperando por essa fala, porque eu queria entender como que foi essa entrada na Twitch e como foi a receptividade, porque eu fiquei, gente, eu não imaginava, e eu acho que está dando certo. Foi uma brincadeira, na verdade, foi um dia de madrugada, eu tinha bebido, e a gente estava fazendo uma live de 12 horas, assim, eu estava muito bêbada, eu falei, gente, vamos abrir um tarô para vocês? Vamos tentar, porque tinha 500 pessoas, eu nunca tinha feito leitura coletiva, e aí tava a Dona Violeta, tava tudo ali misturado, e aí foi, e deu tudo certo, eu falei, rendeu muito bem, e eu falei, caramba, Aí eu descobri outros criadores, né, como eu falei, a Roseology, outros criadores que faziam essa coisa de leitura coletiva, e eu falei, tá, existe um nicho, existe uma demanda para isso, então vamos.
É isso. Então, vamos. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Nath, você gostaria de deixar sua última consideração? E, óbvio, a rede social de trabalho de vocês, a rede social que vocês tiverem, que vocês queiram que as pessoas conheçam, porque isso daqui, o tema do evento é justamente isso, um registro para o futuro. E a gente que está fazendo parte disso, e todas as pessoas que estão aqui no chat comentando, mandando muito amor para todo mundo. Suas considerações finais. Eu queria agradecer você, agradecer o Alex, a Edjane, agradecer Mulambo, porque sem ela nada disso seria possível, agradecer a Dona Rosa e agradecer principalmente a minha mestra, Vanessa, por não ter desistido desse trabalho, que, engatando um pouco na fala da Nerissa, é o que põe comida na minha mesa, é o que faz com que não chova na minha cabeça e tem me devolvido dignidade, me ajudado a construir a minha estabilidade enquanto pessoa. Então, eu agradeço e desejo que, independente de qual seja o baralho de entidade que vocês escolham, que ele faça vocês infinitamente felizes. E, é claro, né, para cursos, consultas, fofocas, música boa, só me contatar por Oráculos da Nath em qualquer rede social. Serão todos muito bem-vindos. Obrigada. Vainer, quais são as suas redes? Como a gente acha? E suas considerações finais também, claro. Tá bom. Bem, as redes, Vainer Lira Tarot, né? E se eu tiver, assim, algo para colocar em relação a esse tema, né? Que foi, inclusive, que fiquei muito feliz com o convite. Assim, eu acredito que entidades, elas são misericordiosas e elas ajudam a gente em tudo, né? Uma vez eu estava conversando com um Tato e ele falou assim, Dona Mulambo deixou tudo aqui, não precisa se conectar necessariamente, não precisa ver, enxergar, ouvir Dona Maria Mulambo, ela já deixou um instrumento pronto, né? E ele tem um trabalho muito, muito bonito com a mediunidade. Aquilo, eu fiquei dias com aquilo, sabe? E aí eu pensei, nossa, com tudo que eles têm para entregar, para fazer, o quanto de trabalho que eles têm que dar o resultado ainda, o que o pessoal pede, ela ainda deixou tudo pronto, só bastava a gente puxar uma carta. Então eu acredito que, né, pelas mãos da Sônia, que é o baralho que eu falo na escola, né, que é o baralho da Dona Maria Mulambo, a quem eu sou muito grato, né, eu ganhei meu pedacinho de mulambo, inclusive trouxe aqui para mostrar para vocês na live, né, nesse encontro queridíssimo, esse meu pedacinho de mulambo foi um presente da própria Mulambo, pelas mãos da Sônia. Então, assim, eu queria dizer o quanto eu sou grato a esse oráculo, a essa proposta, grato a todos vocês por também, assim como eu, terem alguma gratidão sobre ela, sobre esse tema. Eu acho que a Alex foi muito feliz, né, pelo encunhar esse tema, em dar um nome a um movimento que é baralho de entidades. E eu acredito que tem muito amor envolvido das entidades, tem gente encarnada com muito amor envolvido fazendo, seja construindo baralho, seja falando dele, seja jogando esse baralho, e tudo que acho que a espiritualidade faz não dá ponto sem nó, tem um propósito. Então, talvez a gente ainda vá descobrir, de fato, a nossa necessidade de ter recebido esse. E aí a nossa responsabilidade em fazer bom uso, principalmente aí acho isso na área da educação, até ainda um ponto ainda mais. Mas eu quero agradecer, porque hoje a gente falar desse movimento, eu considero isso um movimento. A gente, né, vai colher os frutos disso, talvez, como o tarot de Waite, que eu tanto amo, que hoje a gente, 100 anos depois, mais de 100 anos depois, aí, a gente vê o impacto que causou no mundo. Então, quem sabe, se o objetivo é falar de gerações futuras, que daqui 100 anos só, as futuras gerações colham o que começou aqui, o que começou nessa época.
tá? Então esse é o meu desejo, que Baralho de Entidade siga para muitas e muitas gerações. Obrigado a todos vocês, um prazer conhecê-los, né? Você, Matheus e Ney, que também tive a oportunidade hoje de conhecer também, mais, né, que da gente conversar. Nath, tamo junto. É isso, muito obrigado, um beijo. Nerissa, suas redes, como o pessoal te acha, conhece esse seu trabalho, esse outro lado, que eu conheço os dois, né? O do gamer e agora nesse, como o pessoal te acha, suas considerações. Tá. Bom, olha, me acha no Instagram, a Nerissa tudo junto. Me acha na Twitch, raramente o tarô, infelizmente, mas vamos voltar aí com Ninfa Nerissa, e eu tenho um pacote especial para meus assinantes de tarô particular. Tarô particular é uma leitura coletiva para eles, né? A considerações finais, gente, muito obrigada pelo convite. Eu pude conhecer, acho que 2 colegas aí de magia, nossa, fantásticos. Eu não conhecia baralho de entidade, eu ganhei um baralho de pombagira, um pequenininho, em 2021, eu acredito, que para mim foi um baralho companheiro, né, que às vezes a gente joga junto com outros, muito legal, muito bacana, muito fantástico. Para mim era muito mágico ter as pombageiras se manifestando ali nas minhas leituras coletivas. Então, eu fiz uma vez de lua cheia e foi muito mágico, porque cada pilha foi uma pombagira diferente se manifestando, dando nome ali. Então, vou conhecer mais agora, eu vou trazer para mim. E muito obrigada, gente. Nossa, eu tô toda cheia, toda honrada de ter tanta gente tá do lado de vocês numa coisa tão bacana. É isso, gente. Um beijo. Muito obrigado pela participação de vocês. Minhas redes sociais é isso aqui, gente. Lenormando. Minhas redes sociais pessoais não tem cartomancia, vocês não vão encontrar lá, vocês mal vão encontrar minha cara. Então, onde eu apareço é atrás do Alex. E é isso. Sigam aqui, obviamente, e vamos continuar o evento. Muito obrigada. Um beijo pela participação de vocês. Tchau, tchau. E vamos ficar agora com o documentário da Elis Peralta, né? É isso? Elis Peralta. Voltamos. Quem volta agora aqui para continuar com vocês é o Alexander, porque eu não nasci para isso aqui, né, gente? Não tem essa desenvoltura toda, já estou aqui desfalecido. E é isso. Vamos seguir com a introdução do documentário da Elis Peralta, que foi maravilhoso também gravar, e vocês agora vão poder assistir. Vamos lá. Olha eu aqui de novo, gente. Estou aqui, cantado. Eu só queria corrigir uma coisa que o Matheus falou aqui, que ele disse assim, eu não tenho rede social, eu estou atrás do Alex. Está atrás de mim, não, a gente está junto, um do lado do outro. E ele está desenvolvendo, aplicando todos os conhecimentos de publicidade que ele tem para poder engrandecer não só o meu trabalho, mas todo esse movimento que a gente está fazendo na cartomancia e na sociedade. E ele está amadurecendo também como profissional e como cartomante. Daqui a pouco ele vai ter rede social dele falando sobre cartomancia e tudo mais, e falando com o público dele, que o caminho que está se construindo, pelo que eu estou vendo, é esse. Não tem ninguém atrás de ninguém aqui, porque na casa do baralho todo mundo anda um do lado do outro. A gente, horizontalidade. E, olha, queria também agradecer a todo mundo que esteve aí na mesa. Eu estou impactado com a potência dessa mesa, com a qualidade, com a profundidade. Weiner, Nath, Nerissa, Matheus, muito obrigado. Essa mesa foi uma construção exclusiva do Matheus. Ele que idealizou, e a gente juntos pegou os convidados que a gente viu que constituiria bem essa mesa, né? E foi um tiro muito certeiro, muito. Esse aqui foi um ponto altíssimo do evento, que é um evento de pontos altos. Nós praticamente somos uma cordilheira dos Andes de pontos altos. E agora